Bom, acho que a ideia aqui é falar do novo marco regulatório, né, a 14.430, que ampliou o mercado de securitização. O mercado de securitização começou em 97 e ele previa emissões apenas do segmento para o setor imobiliário. Então, quem se favoreceu com isso foram as incorporadoras, as construtoras, mas principalmente naquela época as instituições financeiras para suas carteira própria. Então, aqueles financiamentos habitacionais, o famoso plano empresário, a pessoa física que ia tomar financiamento bancário, a forma que o banco tinha de se realavancar, de trazer novos recursos para continuar operando nesse mercado, eram as operações de securitização imobiliária. 6 anos depois, o governo ampliou esse mercado para o segmento do agronegócio. Então, passou-se, além das operações imobiliárias, operações do agronegócio. Então, produtores rurais, fazendeiros, pessoa física, pessoa jurídica, quem tinha insumos do agronegócio, qualquer meio de transporte do agronegócio, todos eles se beneficiaram com operações de securitização também, antecipando seus recebíveis e podendo fazer caixa com isso via mercado de capitais. Agora, esse ano de 2022, houve uma revolução nesse mercado. O governo aprovou a Lei 14.430, que ampliou a securitização para todos os segmentos. Então, como eu disse, eu quero imobiliário e agronegócio, agora pode ser qualquer um, pode ser educacional, pode ser fiscal, pode ser prestação de serviço, pode ser industrial, qualquer segmento que gere algum tipo de recebível, duplicata, ou que tenham contas a receber no médio e longo prazo, até mesmo no curto, pensando que agora a gente pode ficar fazendo uma revolvência de crédito, pode se beneficiar dessas operações. Antes desse marco regulatório, como que o mercado operava? O mercado tinha a alternativa de FDIC. Então, ou a empresa ia num banco descontar os seus recebíveis, e aí uma operação totalmente bancarizada, financeira, onde você fica preso àquela instituição que te atende, ou você ia para uma instituição, para uma gestora que administrava algum tipo de FDIC, ou você montava o seu próprio FDIC para você descontar os seus recebíveis. E assim foi por muito tempo para todos esses mercados. O dilema é que o FDIC é uma estrutura pesada, é uma estrutura cara, é uma estrutura que prevê operações grandes, né? E prevê, portanto, que empresas grandes tenham acesso a esse mercado. E fazendo via securitização, que é uma estrutura mais leve, mais enxuta, porém com as mesmas ou até mais segurança do que o FDIC, permitiu com que não só aquelas empresas grandes e não só as operações grandes tenham acesso ao mercado de capitais. Então, do nosso lado aqui, a gente acredita muito que o segmento de middle market, aquelas empresas que faturam aí de 50 a 500 milhões de reais, que estão abaixo do segmento corporate do banco, que até então acessava o mercado de capitais, vai poder começar a ter acesso a esse tipo de recurso, né? É lógico que tem muita trava ainda, tem muita... acho que não só trava, mas tem muitas etapas para a gente conseguir superar. Mas o lado regulatório para que isso aconteça já está montado. E isso o governo fez um excelente trabalho e a CVM também já veio fazendo um excelente trabalho e deixando tudo pronto. Agora cabe o mercado se autorregular para fazer isso acontecer. Vamos falar primeiro do lado do potencial investidor, né? Eu costumo dizer que o mercado de capitais, uma operação de securitização, qual é o papel da securitizadora? A securitizadora ela é uma desintermediadora financeira. Ou seja, nós vamos fazer com que a empresa que precisa de crédito e que tem recebíveis acesse o mercado de capitais e acesse recursos sem precisar de uma instituição financeira fazendo essa intermediação. Bom, então, se eu sou uma empresa e preciso de recursos e eu vou precisar tenho interesse em captar esses recursos no mercado de capitais, a primeira coisa que eu preciso saber é o que o mercado de capitais está querendo comprar, né? Então, o que ele tem interesse em comprar, até onde o investidor está disposto a correr riscos para trocar o dinheiro dele que hoje está na poupança, hoje está num CDB,
hoje está num fundo imobiliário, hoje está num título público. Ele vai tirar esse dinheiro desses locais onde teoricamente tem menos risco para aplicar em outros títulos de investimento, como CR de diversos segmentos como esse que a gente comentou. O que ele precisa para se sentir incentivado de tirar esse dinheiro seguro para colocar o dinheiro, em teoria, em algo um pouco menos seguro, mas com mais rentabilidade? É lógico, quando eu falo um pouco menos seguro, ainda sendo seguro o suficiente para ele ter esse conforto. Então, é comum as pessoas irem olhar ao lado do cliente que está originando esses recebíveis e tentar, a partir daí, empacotar o crédito para os investidores. Eu não gosto de fazer essa leitura. Eu prefiro conversar com os investidores e tentar entender deles o que eles querem, como eles gostam, qual é o medo, para tentar primeiro desmistificar esse produto, para depois ir até quem gera esses recebíveis e falar, olha, quer acessar o mercado de capitais? É assim que os investidores estão olhando. Então se organiza, passe a fazer os seus créditos com essa característica, com essa condição, prazo, com esse critério de elegibilidade. Então, se você quer ter acesso ao mercado, é importante que você entenda como o mercado funciona. Bom, o mercado de CRI e CRA ele já é enorme. Então, nós já sabemos exatamente quem compra, aonde estão esses investidores e quanto esses investidores querem receber por esses títulos. O mercado de recebíveis, de certificados de recebíveis desses outros segmentos, ele é mais novo, começou agora em 2022, então eu não diria nem que... na verdade, o fato dele ser novo até... Não tem ainda esses investidores, eles não conhecem esse produto. Então a primeira coisa que nós aqui na Tru estamos fazendo é primeiro tentar educar, né? É tentar explicar para ele qual é a segurança que tem, qual é o tipo de recebível que pode vir a ter, né? E por que ele deveria pensar e refletir em trocar o seu dinheiro, tirar o seu dinheiro de algum lugar e colocar aqui, né? Então esse trabalho está começando agora. E ele começa, no nosso entendimento, como começou em todos os outros produtos. Primeiro ele começa com aqueles investidores profissionais, aqueles investidores que têm mais conhecimento. Dos investidores profissionais ele desce para o qualificado, e do qualificado para o investidor de varejo, né? O investidor profissional, então, que é uma educação mais fácil, ele está disposto a entrar nesse mercado. Só que ele já está enviesado dos outros mercados. Quando eu falo enviesado, não é que ele tem preferência, é que ele está preparado para atuar nos outros mercados. Então, vamos pensar hoje o grande investidor dos CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários, são os fundos de investimentos imobiliários. E esses fundos de investimentos imobiliários que têm centenas de milhares de cotistas, tem lá no seu regulamento: eu compro CRI, ponto. Aí você tem outros fundos multimercados, você tem outros FDICs que compram crédito. O que tem no regulamento? Eu compro CRI, eu compro CRA, eu compro debêntures incentivadas, eu compro debênture privada, eu compro nota comercial, eu compro títulos de crédito que já é conhecido. Não está previsto no regulamento desses gestores comprar o certificado de recebível. Então a primeira coisa é essa turma mais qualificada se adequar operacionalmente para poder comprar e aí entender quais as condições que eles querem. Lembrando que o certificado de recebível, o CRI ou CRA, ele tem isenção fiscal. Ele é isento de imposto de renda para os investidores pessoas físicas ou para alguns tipos de fundo, como fundo imobiliário, por exemplo, que foi o governo tentando incentivar esse mercado, fomentar esse mercado para ele crescer mais rapidamente, que era interesse do governo que não tenha, que ele não fique subsidiando esse mercado, né? Então ele quis que esse mercado comece a decolar como funciona no mundo todo. Para os CRs não tem essa isenção. Então já por consequência ele já nasce um pouco mais caro. Ele nasce com, não diria que mais caro, mas ele nasce com a falta desse benefício. Que como é que se mitiga isso? Do lado do originador, ele tem que entender que na hora dele vender esse crédito para a securitizadora, vai ter esse impacto, a securitizadora vai acabar precificando de uma forma diferente. Mas na nossa cabeça, nada que venha a prejudicar o crescimento desse mercado. Porque, como eu disse, nós vamos começar a acessar as empresas de middle market. E essas empresas de middle market tendem a ter margens que suportam
essa diferença de benefício fiscal, né? E não só necessariamente margem, mas é um acesso que essas empresas não tinham, né? Então, os investidores vai passar por esse processo educacional. Passado por esse processo educacional de demonstrar seguranças, vai passar por eles se organizarem para estar aptos a comprarem os recebíveis, né? Tendo essa noção de que existe recurso, de que existe investidores para comprar os CRs, aí a gente parte para os originadores, para as empresas. Quando eu estou chamando de originadores, são empresas que têm interesse em acessar esse mercado de capitais, né? Então vamos pensar assim, por exemplo, uma empresa de saneamento básico, que tem uma receita recorrente de médio e longo prazo, com taxas, com tarifas. Qual é a forma que esse cara tem hoje de se alavancar? Ele vai lá num banco, toma um empréstimo curto, ou ele tenta descontar a duplicata curto. Via securitização, eu posso descontar um prazo maior, porque esse recebível ele é líquido e certo, né? Então a gente tem o segmento educacional, empresas como universidade tem lá os recebíveis dos alunos, que a gente pode tentar descontar isso. Aluguel de equipamentos, aluguel de carros, aluguel de máquinas, aluguel de computadores. Nós já temos aqui dentro de casa estruturando algumas operações nessa linha. Então, assim, o que é certeza é que esse mercado tem um potencial enorme para ser de vez uma forma das empresas conseguirem ter acesso, independente do humor ou do momento econômico que os bancos estão passando para poder emprestar. Ele vai ter uma base de recursos muito maior para poder acessar. E ele tem que estar preparado para isso. Então não adianta vender sem formalizar a duplicata de forma correta, não adianta fazer o contrato de locação se esse contrato de locação não está com as suas formalidades, se ele está assinado corretamente, se ele tem as condições, se ele tem o valor correto, se ele está regularizado, se necessariamente em cartório ou em títulos e documentos, ou qualquer que seja a burocracia que ele precisa passar. Agora essas empresas precisam entender que não é mais faça de qualquer jeito, porque é a minha área de cobrança aqui vai cobrar, eu combinei com um cliente lá, ele vai me pagar. Não pode mais ser assim. Porque ele vai ter uma cessão desse crédito com uma securitizadora. Então a responsabilidade em originar esse crédito de uma forma mais consistente passa a ser primordial para que você tenha acesso a esse mercado de capitais. Um exemplo disso é uma operação que nós já soltamos, inclusive a primeira operação. Ela foi até um valor bem expressivo, passou de R$1 bilhão, que foi aluguel de equipamentos pesados. Então é uma empresa que tem diversos equipamentos pesados no Brasil afora e que ela aluga esses equipamentos. O que foi essa operação então? Foi uma cessão de todos esses contratos de aluguéis, centenas de contratos de aluguéis, onde nós vinculamos isso tudo num certificado de recebível, né, via uma debênture securitizável. E aí tinha todos os benefícios que a nova estrutura, que a nova lei permitiu. O mercado de securitização ele é diferente de outros mercados como título público, como CDB de banco. CDB de banco, ele tem lá suas variações, alguns pagam 99% de CDI, outros 100, outros 101. Por que tem uma variação de rentabilidade? Porque cada banco que está emitindo esse CDB, ou esse CDB, ele tem um risco diferente. Então, para o investidor comprar aquele CDB, ele está disposto a correr mais risco ou menos risco, ele quer mais rentabilidade. Aí você tem a questão do IGC, que dá uma certa segurança. Então, você vê que a variação entre o banco que paga menos, paga 99, 98, 97, o banco que paga mais, paga 102, 103, 104. Não existe uma variação tão grande. Já no mercado de securitização, essa variação pode ser sim muito maior que isso. Eu tenho operações aqui que saem desde CDI mais meio, CDI mais 1, IPCA mais 6, até operações que pagam IPCA mais 12, IPCA mais 13, que é o equivalente a CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7. Nesse mercado de securitização a gente tem de tudo. Qual que é o papel da securitizadora? Tentar interpretar qual é o risco para poder transferir esse risco para o papel, mitigá-lo da melhor forma possível, fazer a gestão da melhor forma possível e ser totalmente transparente com o investidor daqueles riscos que ela identificou na estrutura. E o investidor tomar a sua decisão de onde vale a pena ele entrar. Eu quero entrar apenas em papéis com menos risco, mas querendo menos rentabilidade, e com mais riscos querendo
mais rentabilidade. Eu acho que nesse nosso mercado essa variação ela costuma ser maior. Agora, também não é totalmente falsa essa sua afirmação de quem entrar primeiro acaba recebendo mais. Por quê? Como tem menos investidor hoje, aqueles investidores que estão dispostos a entrar, ele fala, eu entro, só que eu quero uma condição maior. Então você tem um grupo enorme de clientes originando crédito com menos investidores dispostos a pagar. Oferta e demanda. Então se você tem menos demanda do que oferta, esse custo desse capital vai ser mais caro. Então o investidor que entra agora, ele acaba recebendo mais, ele acaba tendo uma possibilidade de receber mais. Né? E não só por uma questão de oferta e demanda, mas também por uma questão de que, teoricamente, essa é uma coisa que a gente vai oferir, mas as primeiras empresas que vão acessar esse mercado são empresas mais antenadas com o mercado de capitais. E essas empresas mais antenadas com o mercado de capitais tendem a ser um pouco mais organizadas do que aquelas que, por enquanto, estão vivendo só no seu ciclo íntimo, né? Com aquela forma de captar que ela já estava acostumada em vez de instituição financeira. Então você vai ter, além de uma rentabilidade melhor para estar entrando, você também vai estar pegando as empresas que estão mais preparadas nesse primeiro momento. E é uma tendência normal e natural de que aos poucos o mercado vai absorvendo todos os tipos de empresas. Volto a dizer, não significa dizer mais risco ou menos risco, é questão de estruturar de forma correta. É importante dizer que essas operações, quase todas elas são lastreadas em recebíveis, então ela é pulverizada. Se ela é pulverizada, a gente tem como premissa tentar com que todas as operações tenham algum tipo de subordinação, de colateralização. Então, o risco do pagamento na ponta final ela está ligado a algum recebível, mas sempre tem alguém, e normalmente é o próprio empreendedor, correndo aquele primeiro risco, correndo aquele risco das inadimplências iniciais. Então, uma forma de se fazer isso muito comum é a securitizadora analisar todo o histórico de pagamento daquela carteira daquele cliente. Então vamos pegar esse caso da alocação de equipamentos. Nós voltamos em todos os contratos existentes, eram mais de 1000 contratos existentes, vamos olhar o histórico de pagamento dos últimos 24 meses de todos os contratos, não só dos contratos existentes, mas até aqueles que já não existem mais, para entender esta empresa, quando aluga, qual é a probabilidade do cliente, para aquele cliente que ela aluga, de não pagar aquele aluguel. Não vou lembrar aqui exatamente qual foi o percentual de inadimplência que a gente chegou naquela operação, mas o importante é o conceito. Vamos imaginar que nós identificamos que na média 4% daquela carteira costuma atrasar ou não pagar. Então pode apostar que a operação de securitização não vai contar com over collateral menor do que 8%, que é o dobro da média histórica de inadimplência. Para tentar mandar para o investidor que está comprando esse CRI, ou esse CR, perdão, um título menos arriscado, dado que para que ele não receba, alguma coisa muito estranha tem que acontecer na vida dessa empresa, ao ponto de mais do que dobrar a inadimplência histórica dessa empresa. Então é muito comum que nessas operações tenham subordinação ou over-colateralização. Todos os títulos de securitização hoje podem ser emitidos em dólar. Todos. Lembrando que dólar ele funciona como se fosse uma correção monetária, a variação do dólar, né? Então, se o dólar subir, o título sobe na mesma proporção. Ou se o dólar cair, o título cai na mesma proporção. O que a lei diz para vincular o título em dólar? Eu não posso pegar um contrato de compra e venda de uma máquina, né? Um fornecedor foi lá e vendeu um trator por X milhões em 5 anos. Ele tem um recebível de 5 anos e esse contrato de compra e venda está indexado em IPCA, normalmente é assim que é feito. Eu não posso pegar esse contrato IPCA e agora fazer um CR em dólar. Eu estou criando um descasamento que aí eu não posso fazer. Afinal de contas, se o IPCA der mais ou menos, não tem nada a ver com o dólar dando mais ou menos. Então, para que o certificado de recebível CRA, CRI ou CR seja feito em dólar, é importante que o seu lastro, que o seu recebível que dê origem para esse certificado de recebível seja em dólar também. E onde está isso no nosso mercado hoje? Ele está no mercado do agronegócio, por conta da exportação e importação, né? Por conta do hedge que o comprador, hoje uma trade compra a soja que nem foi plantada ainda. Ele compra a soja de um produtor rural que vai ser plantada esse ano que vem, no outro ano, e ele fala, já estou comprando a sua soja. A que preço? O preço da soja lá fora vai indexada no dólar. Então, o contrato de compra e venda, muitas vezes ela é futura, dependendo de condições macroeconômicas, e não só do país, mas mundial, e aí as variações dos contratos lá são em dólar,
consequentemente a gente pode também fazer os certificados em dólar. E agora a gente pode acessar diversos outros mercados. Então, os nossos investidores aqui no Brasil, eles não estão acostumados com isso. Conhecem até então CRI, fundos imobiliários ou fundos de agronegócio. Mas os investidores no resto do mundo, não. Os Estados Unidos, a base da economia americana é bonde lastreado em certificado, é como se fosse um certificado recebível. Lá eles fazem certificado recebível de tudo, né? Um artista acostumou a lançar um CD e quando ele lançava esse CD ele vende 100 mil CDs. Então o próximo CD que ele vai lançar ele já emite um certificado de recebível representando aqueles, na média, 100 mil que ele lança no futuro. É um extremo que aqui nós não chegamos, mas eles, o que eu quero dizer é o tanto que eles estão acostumados com antecipação de receita, de crédito. A base da economia deles. Portanto, quem pode vir a ser investidores num primeiro momento para comprar os nossos certificados recebíveis? Estrangeiro. Eu não preciso necessariamente vender o certificado recebível apenas para os investidores locais. Hoje, as empresas que geram recebíveis, que pode ter interesse em investidores estrangeiros comprar, eu posso emitir o certificado aqui, mas vender lá fora para quem está super acostumado em comprar esse tipo de certificado. E aí sim, investidor estrangeiro comprando título nacional, ele é isento de imposto. Aí mesmo para o CR, aí vale para o CR, para o CRI, para o CRA, vale para tudo. Então é um segmento que pode vir a acontecer, ainda não aconteceu, mas a legislação já prevê isso e eu acredito que isso vai acontecer aí num curto espaço de tempo. Eu acho que na largada tem sim, são as fintechs, né? Porque qual é o princípio de uma fintech? É ser leve, simples e barata. Para quê? Para trazer alguma solução para alguém. Essa solução pode ser via uma prestação de serviço, essa solução pode ser via um empréstimo, essa solução pode ser via N coisas. Só que a fintech, ela não nasceu com um fund infinito para dar esses créditos, para prover essa solução. A fintech nasceu com a tecnologia. Então essa fintech precisa de uma securitizadora atrelada a ela para poder dar vazão para essa solução que ela deu para os seus clientes, né? Exemplo, há pouco tempo atrás, quase que não existia energia solar. Quando tinha energia solar era para aquelas grandes indústrias, grandes empresas. Aí foi aprovada a geração distribuída. Algumas pessoas começaram a colocar placas solares nas suas casas para ter o benefício da compensação energética e ter desconto na sua energia. Bom, quem colocou essas placas solares na sua casa? Quem tinha dinheiro. Placa solar hoje para uma casa que tem aí de 300, 400 reais de conta de consumo por mês, você precisa investir de 15 a 30 mil reais em placa solar. Quantas pessoas têm de 15 a 30? Pode ser financeiramente interessante no médio prazo, ela vai se pagar com esse investimento? Vai, mas você precisa ter esse investimento. E poucas pessoas tinham. Então, uma ou outra instituição financeira entrou ali dando um empréstimo para você poder comprar a placa solar, mas você tinha que pagar em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Veio uma fintech e falou, opa, por que tem um nicho de empréstimo específico que eu posso me organizar, me estruturar para dar esse empréstimo com garantia na própria placa solar. Se não pagar, eu vou lá e recupero. Então montei toda uma estrutura, uma tecnologia e um know-how para dar financiamentos para o cara especificamente, exclusivamente comprar placa solar. Só que ela não tem o dinheiro para fazer. Ela montou a tecnologia, montou a estrutura, tem equipe para fazer cobrança, call center, para poder renegociar, para poder pegar de volta no caso de uma inadimplência. Agora ela precisa do caixa para dar esses empréstimos, para girar esses empréstimos. E aí a securitizadora pode vir a ser uma solução para isso. Então ela vai lá, ela não precisa ela quer fazer 100 milhões de empréstimo, ela não precisa necessariamente ter 100 milhões de caixa. Basta ela ter ali um capital de giro para dar o empréstimo, aos poucos ela vai dando o empréstimo, vai vendendo para a securitizadora, vai dando, vai vendendo, vai se reabastecendo com esse caixa até que a securitizadora faça um certificado de recebível e ela volte a ter todo o caixa dela para poder ficar de forma ilimitada tendo crédito para dar. Então você não precisou ser uma instituição financeira, você não precisou ter capital infinito, você precisou se organizar para originar crédito de forma que a securitizadora consegue acessar o mercado de capitais. Então essas fintechs de nicho, eu acho que elas vão explodir muito. Fintechs que dão... Então assim, eu dei o exemplo, por exemplo, de energia solar. A gente já ouviu falar aqui que vai interessar muita gente, fintech especializada em dar crédito para cirurgia plástica.
que ela vai dar empréstimo para cirurgia. Então, eu acho que essas empresas de nicho vão crescer muito, sabe? Fintechs para poder... nós estamos fazendo uma dentro de casa agora, ainda não pode ser dito o nome nem nada porque nós ainda estamos estudando, mas o segmento a gente pode falar que ela é uma empresa de locação de equipamentos, de locação de computadores. Eu falei de equipamentos lá atrás, mas pensa num computadorzinho. Então uma empresa pequenininha, acabou de abrir, ela tem lá 5 funcionários, precisa do dinheirinho dela para fazer, para quê? Para investir na sua atividade, no seu negócio que ela está querendo explorar, seja o serviço, seja algum produto que ela está comercializando. Para que pegar o dinheiro dela e comprar um computador, um notebook para os 5 funcionários? Então ela vai lá e aluga notebook de uma empresa que é especializada em locação de notebook. Essa empresa que é especializada em locação de notebook, ela precisa ter recurso para comprar o notebook. Né? E aí ela vai ter 1, 2, 3, centenas de clientes. Ela vai ter capital para comprar centenas de notebooks para poder alugar de volta. Então é um nicho que ela identificou, montou uma estrutura tecnológica para poder atender os clientes, e a securitizadora pode ser um canal. Então eu acho que nichos que não existiam e que o mercado está aprendendo muito rápido, a criatividade está muito rápida, vai começar a securitização de recebível geral, vai começar a dar oportunidade para todas as ideias que vêm atender. Eu acho que esse é o caminho. No futuro, eu não acredito muito em alguém, em mais grandes conglomerados, igual sempre foi no passado, né? Uma grande empresa que tinha todos os tipos de produto, um grande banco que atendia todos os tipos de cliente. Do nosso lado aqui, eu falando mais do meu lado aqui, eu não acredito muito nisso, eu acredito mais na descentralização. As pessoas vão começar a prestar serviços de mais qualidade para aquele nicho que ela consegue atender melhor. Acho que esse know-how que nós trouxemos tem 10 anos a True, né? E nós somos a primeira empresa a realmente olhar esse mercado de securitização de uma forma clean, de uma forma que o mercado chama de true sale. Ou seja, não fazer operações de crédito para uma empresa e os recebíveis são só garantia, então você focava muito no crédito. Não, a True sempre olhou o recebível, a ponta final dele. Então nós investimos muito aqui em controle desses recebíveis, né? A tecnologia para acompanhar esses recebíveis que depois vão dar, no final das contas, ele que paga os certificados. E a True zela muito por essa tecnologia, por esse conhecimento. E o dia a dia mostra isso, né? Até hoje nós já emitimos um pouco mais de 500 e 550 séries, tem mais de 25 bilhões emitidos, e eu conto nos dedos as operações que tiveram algum tipo de problema. E default propriamente dito, o investidor que não recebeu aquilo, seja via liquidação de alguma garantia, ou seja via o próprio retorno recebível, nós não temos nenhum. Acho que foi 45 bi, né? Você falou 25 bi. 45 bi, vamos corrigir. É muitos bis nesses 10 anos e cresce muito. Esse último mês de setembro foi o nosso recorde de emissões, tanto em quantidade quanto em volume. Né? Nós estamos em um crescimento constante, e o investimento em gente e o investimento em tecnologia é o que a gente mais zela aqui. A operação de securitização, como eu disse, ela é muito mais barata do que um FDIC, que é hoje a alternativa à securitização. Mas mesmo sendo mais barata, ela não é também tão barata ao ponto de fazer uma operação de R$200. Eu diria que a menor operação que nós já fizemos foi 5 milhões e a maior ultrapassou os 2 bi. Mas menos de 5 milhões de recebíveis, a gente acha que o custo não justifica. Você está falando do prazo, né? 5 milhões no prazo da oferta. 5 milhões aí pode ser quantos recebíveis necessários para poder atingir esses 5 milhões de reais. E ele pode ser reescalonado. Pode ser reescalonado, o que o mercado chama de revolvência. Né? Ele pode ter um recebível, ele pode ter 5 milhões em duplicatas que vencem a cada 60 dias, então não vão fazer uma operação de 60 dias. Ele vai a cada 60 dias apresentando novas e novas duplicatas, você vai substituindo as antigas pelas novas, até que uma determinada data combinada com ele, com o investidor, vai ter amortização do papel. O mercado, a verdade é que o mercado de middle market, ele é totalmente desatendido, ele é esquecido, ele não está no radar dos bancos. Os bancos estão olhando as empresas que faturam enormidades, ou as empresas que faturam menos, mas que são aquelas que é conhecida por todo mundo, que está na televisão, que tem propaganda. Aquelas empresas
de nicho, aquelas empresas pequenas que trabalham bem, essas empresas estão esquecidas. Elas são bancarizadas porque precisam ser bancarizadas, mas os produtos são os de prateleira e que não necessariamente atendem esses clientes. E agora nós temos condição de fazer isso. Então, realmente, a tendência é que cada vez mais tenha em volume e quantidade.